Sra. Presidente. Agradeço naturalmente as respostas que a Sra. Ministra procurou dar à minha primeira intervenção. Tenho 5 sintéticas perguntas para formular, mas não posso deixar, antes de formular as questões que queria colocar à Sra. Ministra, fazer um brevíssimo comentário à intervenção do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro, fundamentalmente à sua parte inicial. O momento que nós vivemos em Portugal é um momento particularmente sensível e relevante, que convoca que todos os agentes políticos assumam as suas responsabilidades. Isso significa, da parte dos partidos da oposição, terem uma atenta e constante vigilância àquilo que o Governo está a desenvolver e, obviamente, uma profunda colaboração e um sentido de enorme responsabilidade. É essa a postura que o PSD procura desenvolver. Mas existe também, da parte dos outros partidos, do Partido Socialista em particular, a preocupação de não ficcionar uma realidade. E a verdade é que o Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro procurou aqui fazer algo que nós já estamos habituados ao longo da história do Partido Socialista, que é dourar um país cor-de-rosa, completamente desconexo com a realidade, e procurar encontrar uma ficção, um jogo de espelhos, procurando fazer um combate político-partidário que neste momento não é aquilo que o país precisa. E, portanto, o combate político-partidário, a discussão política, teremos ocasião de a fazer mais tarde, no momento em que for essa a função que cada um de nós tem que exercer. Neste momento, aquilo que o PSD está empenhado e preocupado é em apoiar o esforço nacional de combate à pandemia e o esforço nacional que todos temos que fazer para mitigarmos os efeitos que esta pandemia terá na situação social e económica do país e dos setores mais vulneráveis da sociedade. E por isso é com alguma estupefação que assistia à primeira parte da intervenção do Sr. Deputado Tiago Barbosa Ribeiro. Mas não quero de maneira nenhuma contribuir para esse debate e, portanto, queria deixar à Sra. Ministra 5 questões de forma muito sintética que decorrem da sua intervenção, não só do que referiu, mas também de algumas omissões relativamente a algumas questões que me parecem importantes neste momento esclarecer. A primeira questão que queria colocar à Sra. Ministra diz respeito a um tema que a Sra. Ministra da Justiça na última semana trouxe ao Parlamento, que tem que ver com a circunstância de alguns dos reclusos que vão ser libertados por força quer dos perdões parciais de penas, quer dos indultos extraordinários a conceder pelo Sr. Presidente da República, quer as licenças cedidas administrativas extraordinárias, segundo a Ministra da Justiça, e é evidente, não terem condições de apoio familiar e socioeconómica quando saírem dos estabelecimentos prisionais. E a Sra. Ministra da Justiça deu nota de que essa resposta pública será dada pelo Ministério do Trabalho, da Solidariedade e da Segurança Social. E, portanto, eu queria perguntar à Sra. Ministra se está em condições de informar esta Comissão de quantos reclusos estarão nessas condições, que respostas estão a ser preparadas para esses mesmos cidadãos, se temos respostas para todos esses cidadãos e qual a duração dessa mesma resposta. A segunda questão que eu queria colocar tem a ver com um problema que nos preocupa tremendamente, que tem a ver com o efeito desta crise no desemprego. É sabido que vamos sofrer um aumento brutal do desemprego em Portugal. Prevê-se que possamos, por semana, ter 4.000 novos desempregados, o que é uma situação muitíssimo preocupante. E, portanto, queria perguntar à Sra. Ministra se está em condições de informar esta Comissão de qual a estratégia que o Governo está a desenvolver para o combate ao desemprego, se há a capacidade hoje já de nos informar, ou se é possível informar-nos sobre a estratificação geográfica, demográfica, socioeconómica dos cidadãos que vão ser mais afetados por este flagelo do desemprego e se está a ser Ministro em condições de informar esta Câmara, ou esta Assembleia, perdão, sobre que estratégias vão ser desenvolvidas para voltar a reintegrar estes trabalhadores que vão sofrer o desemprego. A terceira questão que queria colocar preocupa-nos tremendamente, que tem a ver com o impacto da quebra dos índices bolsistas na sustentabilidade do Fundo de Estabilização Financeiro da Segurança Social. Queria perguntar à Sra. Ministra, de forma muito concreta, se tem consciência, ou se pode informar esta Comissão, de qual o impacto até ao momento desta quebra do índice bolsista no fundo e se pode informar esta Câmara, se tem dados já disponíveis nesse sentido, qual será o impacto final desta crise no Fundo de Estabilização Financeira da Segurança Social e que estratégias estão a ser desenvolvidas para mitigar esse efeito. A quarta questão que lhe queria colocar tem que ver com uma situação preocupante relativamente à ACT, às Autoridades de Condições de Trabalho. Como é sabido, os momentos de crise são momentos que potenciam situações de injustiça laboral potencial. E por isso as autoridades inspectivas assumem um papel
central nestes momentos. Ora, as notícias que têm vindo a público deixam-nos preocupados, não só pelo aquilo que tem sido relatado de enormíssimas faltas de condições para o exercício das funções da ACT, quer pela falta de inspectores e de trabalhadores na ACT, quer pela circunstância de hoje estar a colocar uma pressão maior sobre a ACT e a ACT não ter capacidade de resposta. Queria um comentário da Sra. Ministra, uma frase que foi proferida por uma dirigente sindical, que diz que aquilo que o Governo tem afirmado em matéria da... Sr. Deputado, agradecia que concluísse. Vou terminar, Sr. Presidente, só precisava de mais 30 segundos. O comentário que eu gostava de ouvir da Sra. Ministra tem a ver com uma afirmação feita por uma dirigente sindical, que diz que tudo o que o Governo tem dito sobre a ACT, e cito, é mera propaganda. A Sra. Ministra conhece bem a ACT e sabe que não há condições para exercermos as nossas funções. Gostava que comentasse esta questão e que nos desse nota de que estratégias estão a ser desenvolvidas para mitigar as necessidades que a ACT hoje sente. Por fim, e para terminar, a Sra. Ministra, como sabe, na última legislatura, o PSD apresentou variadíssimas, por diversas ocasiões, propostas no sentido de que, em conjunto, pudéssemos fazer uma reflexão que conduzisse a uma reforma da sustentabilidade, uma reforma da segurança social. A questão que eu lhe quero colocar muito claramente é saber se, com as alterações significativas que hoje é evidente que o mundo do trabalho sofrerá e o impacto que isso terá na sustentabilidade da segurança social, se o Governo estará ou não disponível. Sr. Deputado, tem que terminar. Podemos fazer essa reflexão. E termino dizendo mais uma vez que, no espírito de unidade nacional em que todos estamos obviamente disponíveis para colaborar com o Governo, desejando à Sra. Ministra força e sorte nesta fase. A sua força e a sua sorte serão o sucesso de todos. Muito obrigado.